Eis a palavra infalível, inerrante, inspirada de Deus. A partir do versículo 1 diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Crianças agora, preste atenção todas, tá? Vocês vão desenhar uma pessoa de joelhos, tá bom? E vocês vão escrever em cima dela o seguinte: humildade, tá bom? Vocês vão desenhar uma pessoa de joelhos e vocês vão escrever a palavra humildade, que é sobre o que a gente vai ouvir hoje, tá bom? Irmãos, em seu livro Lutando contra Satanás, o pastor reformado Joel Bick escreveu o seguinte sobre Satanás: ele caiu de sua alta posição por sua tola ambição de derrubar o Deus da glória. O pecado de Satanás teve sua origem no orgulho, cresceu em auto-engano e acabou em ambição rebelde. No Éden, homem e mulher não tomaram uma direção diferente. Eles também caíram na mentira de Satanás, de achar que podiam ser como Deus. E o desfecho, vocês sabem o que aconteceu. O que eu quero dizer é que o orgulho foi o primeiro pecado, tanto entre os anjos como entre os homens. E quando ele é semeado em qualquer esfera da vida, seu resultado, irmãos, é destruição. Principalmente quando acontece dentro da igreja. O apóstolo Paulo sabia que rivalidades e ambições egoístas ameaçavam a unidade da igreja de Filipos. Por isso, no capítulo 2, ele redigiu uma exortação sincera, apaixonada e evangélica em favor da humildade cristã. Se você é um cristão que deseja se parecer com Jesus Cristo, você e eu precisamos dar ouvidos às palavras de Paulo aqui. O apóstolo Paulo concluiu o capítulo 1, como ouvimos na semana passada, convocando os filipenses a permanecerem firmes em meio à oposição e à pressão que seus adversários faziam. A partir daqui, sua grande preocupação será fortalecer a unidade daquela igreja. Embora fossem uma igreja saudável, é provável que vaidade e competição ameaçavam o bem-estar espiritual da comunidade de Filipos. Evode e Sintique, como nós veremos no capítulo 4, não viviam em harmonia. E no capítulo 2, Paulo confessa abertamente que existiam rivalidades, queixas e discussões no meio da igreja. E a pergunta a ser feita nesse ponto é: como resolver esse problema? O que colocaria um fim, tanto na desunião, quanto no orgulho presente daquela igreja? E Paulo, irmãos, como um sábio médico, ele prescreve o remédio ideal: doses de humildade cristã. A virtude da humildade cristã. E esse é o tema que percorre os 11 versículos que vamos analisar na noite de hoje. Embora a palavra humildade apareça apenas no verso 3, sua essência é descrita e retratada ao longo de todos os versículos aqui. Paulo não só os exorta a percorrer esse caminho, mas ele aponta para o Senhor Jesus Cristo como o modelo supremo da verdadeira humildade. E é sobre isso, irmãos,
que eu quero meditar na noite de hoje com vocês. O chamado da humildade cristã. O chamado da humildade cristã. Porque todo cristão precisa atender esse chamado. Ou qual é de fato o chamado da humildade? Em primeiro lugar, meus irmãos, segundo os versos 1 a 4, eu quero convidar você a observar comigo o dever da humildade cristã. O dever da humildade cristã, versos 1 a 4. Antes de Paulo exortar os filipenses à humildade, ele primeiro os lembra da certeza da graça em suas vidas. Acompanhe comigo mais uma vez. Verso de número 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. O se no início da frase não é uma conjunção condicional. Paulo não está dizendo, se ou caso estejamos em Cristo, nós temos todas essas bênçãos. Na verdade, o se aqui funciona como uma conjunção explicativa, ou seja, Paulo está dizendo, visto que, ou já que temos todas essas bênçãos em Cristo, trata-se, portanto, de uma declaração de fato, de uma afirmação. Em Cristo, os filipenses receberam encorajamento e consolo da parte de Deus. Diante do sofrimento e da oposição que enfrentavam, o apóstolo os assegura que Deus colocou-se ao seu lado, com encorajamento, com exortação da parte de Cristo, com experiência ou a experiência do amor de Deus por ele, e mais, ele também os abençoou com a comunhão e com a afeição do Espírito Santo. E é através desse mesmo Espírito Santo que Deus comunica a motivação e o consolo de Cristo, e mais, o Deus da compaixão e da misericórdia, através do seu Espírito, ele produz também compaixão e misericórdia no coração da igreja em favor uns dos outros. Sendo assim, uma vez que eles possuem todas essas dádivas, o que eles deveriam fazer a partir daqui? O apóstolo Paulo diz no verso número 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A ordem completem a minha alegria é determinante aqui. Ela não só prepara o que vem antes, prepara este pedido de Paulo, e o que vem depois nos explica como atender este pedido de Paulo. Sobre esta expressão específica, um comentarista disse o seguinte: esta é a profunda preocupação de Paulo. Não a libertação rápida da prisão, mas o progresso espiritual dos filipenses. Esse é o seu principal desejo. Paulo estava longe de ser alguém autocentrado, irmãos. Na verdade, uma vez que amava tanto a Cristo, era difícil até pensar em si mesmo de vez em quando. E aqui não é diferente com a igreja. Sua alegria está no crescimento dos filipenses. E esta alegria vai aumentar à medida que ele perceber os irmãos crescendo à semelhança de Cristo. Completar a alegria do apóstolo, nas suas palavras, significa ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, serem unidos de alma e terem o mesmo sentimento. Perceba que essas expressões juntas formam o quadro ideal da unidade da igreja. As expressões que estão aos extremos, na ponta da afirmação, elas falam sobre unidade de convicção. Quando Paulo diz o mesmo modo de pensar em um só sentimento. As que estão no meio falam sobre unidade de afeição. Um só coração e uma só alma. Em outras palavras, a alegria de Paulo, preso em Roma, estará completa quando os crentes estiverem unidos, tanto na doutrina como na prática do amor cristão. E você me pergunta, como é que isso se dá na prática? Como é que funcionaria no dia a dia deles? Os versos 3 e 4 nos explicam. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A Nova Versão Internacional traduz esses dois primeiros termos como ambição egoísta e vaidade.
que temos aqui como partidarismo vanglório. E o reformador João Calvino sobre isso diz: essas são as duas pestes que perturbam a paz e a unidade da igreja do Senhor. Segundo Paulo, os filipenses não deveriam ser governados por um espírito egoísta e autocentrado, que cria conflitos e divisões. Como deveriam viver, então, com humildade? Na cultura greco-romana, irmãos, a humildade era desprezada como algo inútil. Para vocês terem uma ideia, na cultura grega, nem mesmo existia uma palavra para humildade no vocabulário deles. Em meio a uma cultura de superioridade e autoexaltação, Paulo está aqui convocando-os a tomarem uma direção contrária da sua cultura. Ao invés de se preocuparem consigo e com seus interesses, eles deveriam também lidar com as necessidades e interesses dos seus irmãos na fé. Essa é a essência da humildade. Ela implica em não pensar em si mesmo mais do que deveria. Os filipenses não deveriam ceder à tentação de buscar se exaltar acima dos outros, mas sim cultivar a humildade que gera amor, preocupação e serviço em favor dos irmãos na fé. Falando de prática, irmãos, eis a primeira lição do nosso texto na noite de hoje. Ser humilde, preste atenção, ser humilde envolve valorizar e priorizar os interesses do próximo. Ser humilde envolve valorizar e priorizar os interesses do próximo. O apóstolo estava combatendo aqui o espírito individualista da época. Na cultura greco-romana, cujos valores eram baseados na força e na independência, como eu disse, a humildade era uma fraqueza. Só que, curiosamente, as coisas também acabam sendo assim nos dias de hoje. Por trás de slogans modernos como coloque-se em primeiro lugar, ou tenha amor por si mesmo, pense em si, não se preocupe com o que os outros pensam, está a mesma tendência de autoexaltação que é censurada pelo apóstolo Paulo. Somos criados, meus irmãos, em uma cultura extremamente competitiva e individualista. É assim no mercado de trabalho, é assim nas instituições acadêmicas e até mesmo nas relações sociais. Todas estas acabam funcionando dentro dessa dinâmica de competição, ou seja, o melhor sobrevive. E claro, ela não é no todo ruim. Mas quando a igreja passa a funcionar dentro dessa dinâmica, o resultado é desastroso. Como acontece quando os crentes passam a enxergar uns aos outros como rivais ao invés de irmãos? Nós passamos a fazer um julgamento equivocado, tanto a nosso respeito, como a respeito do nosso irmão. Nós passamos a supervalorizar nossos dons e contribuições, nos colocamos em pedestais, enquanto minimizamos e depreciamos os dons e contribuições do nosso irmão. Acontece quando vivemos sem qualquer consideração ou preocupação pelos nossos semelhantes. Nós estamos tão obcecados com nossas necessidades, nossos objetivos, nosso conforto, nosso tempo, que não temos interesse em cuidar dos outros. Será que nós somos assim, meus irmãos? Será que, como os filipenses, há ambição egoísta e vaidade no nosso meio? Se sim, como venceremos este problema? E a resposta é com doses de humildade cristã. Pessoas humildes têm um julgamento equilibrado a seu respeito. Não pensam mais de si do que deveriam. Não somos tudo isso, irmãos. Por mais que você tenha muito conhecimento das Escrituras, talvez tenha lido diversos livros de teologia, ocupa cargos na igreja há muitos anos e tem uma longa história de contribuição na obra do Senhor. Parabéns para você, parabéns para mim. Isso não nos faz a última bolacha do pacote. Você não é isso tudo. Nós não somos tão especiais assim. Dessa forma, irmão, sabendo disso, vamos parar de procurar pelos holofotes. Vamos
deixar de lado esse desejo insaciável de ser o centro das atenções e vamos servir o nosso próximo. Ao invés de nos exaltar, vamos investir atenção e energia atendendo às necessidades dos nossos irmãos. Como é que seria na prática, João? Como é que no dia a dia eu posso, de fato, incluir os interesses do outro nos meus interesses? Como é que eu posso priorizá-los? Bem, isso pode significar você fazer uma pausa no meio de um dia agitado para oferecer um ouvido atento e um ombro amigo para alguém passando por sofrimento. E fazer isso sem olhar para o relógio, sem se preocupar com a perda do seu precioso tempo. Permita também que os outros sejam o centro das atenções e da admiração, mesmo que você tenha feito a parte mais dura do trabalho, tenha carregado a carga mais pesada. Isso se dá quando nos envolvemos e aturamos pessoas difíceis em amor. Em outras palavras, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte para os filipenses e para nós: desça do pedestal. Reconheça e sirva os seus irmãos. A trilogia do Senhor dos Anéis, irmãos, termina de uma forma surpreendente. Aqui eu abro um parêntese. Literatura imaginativa e fantástica, irmãos, não é só coisa de criança, não. É coisa de adulto também. Virtudes maravilhosas são retratadas em literatura fantástica, em filmes do tipo. Então, é um bom programa para você investir com a família. Tá? E no fim da trilogia do Senhor dos Anéis, no filme, O Retorno do Rei, depois de travar muitas batalhas, Aragorn, um valente guerreiro, ele é coroado rei de Gondor. Mas ele não foi o único a enfrentar os desafios. Os hobbits, que são seres pequenos e tímidos, foram encarregados de destruírem o anel do poder e impedi-lo de cair nas mãos do Senhor das Trevas. Na coroação do rei, ele deu uma aula de humildade que, para mim, irmãos, foi a cena mais emocionante de todo o filme. Ele e toda a sua corte se curvaram diante dos pequenos e fracos hobbits que haviam arriscado a vida para destruir o anel do poder. O que temos aqui é o ser mais elevado, curvando-se e reconhecendo os seres inferiores, digamos assim. Irmãos, essa é a essência da humildade. É quando consideramos os outros superiores a nós mesmos. É o que Paulo nos convoca a fazer aqui. Mas de onde virá o poder para a gente conseguir fazer isso? Tanto para a humildade como para a unidade, nós dependemos das bênçãos que já temos em Cristo. Se para alcançarmos essas coisas, irmãos, nós dependêssemos somente da nossa disposição e da nossa força, estaríamos perdidos, essas coisas não sairiam do papel. Mas conforme ouvimos no texto, por causa do Evangelho, já temos toda a graça e força à nossa disposição para cumprir com esse dever e sermos uma igreja humilde e unida. Nós temos a exortação de Cristo por meio de sua palavra. Nós desfrutamos da experiência do amor de Deus e principalmente nós contamos com a comunhão do Espírito em nós e entre nós como igreja. O que mais nós precisamos, irmãos? Com tudo isso em mãos, vamos matar o orgulho, o partidarismo, a vanglória e vamos cultivar a humildade e unidade entre nós. Amém? Nós estamos meditando no tema chamado da humildade cristã. Primeiro, ouvimos sobre o dever da humildade. Em segundo, eu convido você a observar o modelo da humildade. A humilhação de Cristo. O modelo da humildade. A humilhação de Cristo. Versos 5 a 8. Depois de apresentar aos filipenses suas obrigações, ele apresenta um fundamento para a obediência. Acompanhe comigo o verso de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Basicamente aqui, irmãos, Paulo apresenta Cristo como um exemplo supremo de humildade. A mentalidade e a atitude exigida pelo apóstolo é encontrada na pessoa de Jesus Cristo.
Eis o paradigma que todos os cristãos, não só os filipenses, deveriam observar. E o que exatamente Jesus fez? A partir daqui, Paulo faz uso do que talvez tenha sido um hino da igreja do primeiro século. Uma passagem belíssima, irmãos, que apresenta a identidade e a obra de Jesus Cristo, teologia em forma de poesia. Ele começa da seguinte forma, verso de número 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O apóstolo começa colocando a Cristo no mais alto nível, ou seja, afirmando a sua divindade. Subsistir em forma de Deus significa possuir a natureza que somente Deus tem. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, não veio existir em Belém. Antes, desde toda a eternidade, o Filho eterno de Deus sempre foi plena e verdadeiramente Deus. Ele sempre possuiu a condição de co-igual e co-eterno com Deus Pai. Foi sobre isso que nós ouvimos no Evangelho de João. Quando ele abre o seu Evangelho dizendo, e o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No entanto, o mais impressionante é a atitude tomada por este ser exaltado. Ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Ou seja, o Filho de Deus não se agarrou à sua posição e às suas prerrogativas divinas. Ao invés de tirar vantagem de sua posição e reivindicar seus direitos como Deus, o texto diz, ele não apegou-se à glória que tinha na eternidade, a fim de cumprir a missão que recebeu do Pai. O que mais ele fez, irmãos? Verso de número 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. É importante pontuar que esvaziar-se a si mesmo não significa abrir mão da natureza divina. Tampouco significa dizer que Jesus abriu mão da natureza divina pela natureza humana. Significa, na verdade, assumir uma natureza humana. Preste atenção. Embora ele permanecesse sendo plenamente Deus, ele acrescentou à sua pessoa uma natureza humana, finita, porém sem pecado. Ele escolheu não exercer todos os seus direitos como Deus dessa forma, nem manifestar plenamente a glória dos seus atributos durante o tempo de sua vida terrena. Plenamente Deus, plenamente homem. E eu imagino que aqui, irmãos, neste ponto, os filipenses já estavam boquiabertos. Porque Paulo está dizendo que este ser exaltado e elevado fez o caminho contrário ao deles, que estavam rivalizando e gerando conflitos dentro da igreja. Aquele que desfrutava comunhão perfeita com Deus e recebia a adoração dos anjos nos céus, recebeu o status e a posição de um escravo. Ele desceu da mais alta posição para tornar-se um servo. Mas com que propósito? Por que ele o fez? Verso de número 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em obediência ao Pai, o Filho assumiu a natureza humana, a fim de atender à missão que recebera dele. E o fato é, essa missão foi uma verdadeira humilhação. Ela envolvia tornar-se um ser dependente e submeter-se a sofrimento, rejeição e a uma morte agonizante. No mundo antigo, irmãos, a crucificação era o modo mais asqueroso e terrível de morte. Era o tipo de morte reservado para os piores criminosos e bandidos. A lei romana, por exemplo, não permitia que um cidadão romano fosse submetido a esse tipo de tratamento cruel. Mas o texto diz, e sabemos por meio do Evangelho, que o Deus homem foi pregado numa cruz romana. Sobre isso, João Calvino disse o seguinte: ao morrer dessa maneira, o Senhor não só foi coberto de ignomínia aos olhos dos homens, ou seja, de maldição, mas também foi amaldiçoado aos olhos de Deus, porque está escrito na lei: qualquer um que for pendurado no madeiro
está debaixo da maldição de Deus. Porque ele desceu de tão alto, irmãos, para submeter-se a uma situação tão deplorável. O que o encorajou? E na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos responde dizendo: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aos Gálatas ele disse: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Cristo foi obediente até a morte de cruz para a salvação de seu povo. Ao assumir o lugar dos filipenses e o nosso no maldito madeiro, ele recebeu o juízo e a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E através de sua obediência perfeita, ele pode nos abençoar com graça, justificação e comunhão com Deus. Eis o exemplo máximo de humildade, irmãos. Ninguém nunca começou tão alto. E ninguém nunca desceu tão baixo como ele. Com base no exemplo do Salvador, o apóstolo exorta os filipenses a serem como Cristo e se humilharem diante de Deus e dos outros. Esse é o padrão que todo crente deve seguir. Por onde nós começamos, primeira lição deste ponto. Como Cristo, sejamos humildes em nosso serviço. Como Cristo, sejamos humildes em nosso serviço. Considere a distância infinita de dignidade que separa o Filho de Deus, cada um de nós. Por mais inteligente que sejamos, íntegros, dedicados, esforçados, corajosos, nós ficamos muito aquém do valor de Cristo. Ele foi e continua sendo igual a Deus, mas ele não considerou que a igualdade com Deus era algo a ser usado em benefício próprio. Ele não se utilizou de prestígio e posição para engrandecer a si mesmo. Embora fosse cheio de majestade e pudesse reivindicar serviço das outras pessoas, ele mesmo decidiu vir para a posição contrária, se fazer servo. E nas suas próprias palavras, ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E a pergunta aqui é a seguinte, irmãos: se o ser mais elevado do universo tornou-se um servo, quem somos nós para não servir também? O reino dos céus, irmãos, não é como o reino dos homens. Aqui, quem vence e triunfa é o mais forte. É aquele que se exalta, é aquele que triunfa sobre os outros. Mas lá em cima, o maior é o que serve. Palavras do Senhor Jesus também. Será que é assim que nós vivemos? Será que somos aproveitadores, tirando proveito de poder e prestígio, do poder, do prestígio, da posição que temos? Ou será que somos conhecidos como servos de Deus, como Jesus Cristo? É como devemos ser conhecidos em casa, no trabalho e na igreja. Meu irmão, pare de comportar-se como chefe dos outros e haja como servo de vez em quando. Sua esposa e seus filhos não são simplesmente seus subordinados. Você e eu temos a obrigação de servi-los também. Jovem, não seja um fardo para os seus pais. Sirva-os sempre que surgir a oportunidade. O mesmo vale para as crianças, viu, crianças? Vocês precisam servir as outras pessoas. Não só receber delas, mas também servir os outros. Servir o pai de vocês, servir os irmãos de vocês, tá bom? Na igreja, meus irmãos, não sejamos apenas consumidores. Pessoas que chegam aqui dispostas a receber benefícios e vão embora sem qualquer contribuição a oferecer. Vamos nos envolver. Vamos atender às necessidades. Vamos aliviar o fardo das pessoas envolvidas na obra do Evangelho. Sejamos como Cristo, que desceu da glória celestial para atender às demandas e às necessidades do próximo. Segundo, como Cristo, sejamos humildes em nossa obediência. O Filho de Deus tinha toda a autoridade sobre o universo. Suas ordens seriam prontamente atendidas, mas ele, mais uma vez, colocou-se na posição inversa. Colocou-se na posição de obedecer.
Será que estamos trilhando o mesmo caminho, irmãos? O caminho da obediência? Humildade e obediência são coisas intimamente ligadas. Se você não é obediente à palavra de Deus, você não é humilde. Sendo assim, meus irmãos, vamos obedecer aos mandamentos do nosso Pai Celestial. Vamos nos esforçar, não com a nossa força, mas com a graça e com o poder do Espírito, para sermos obedientes. E como é que isso se dá na vida espiritual? Quando nos desviamos do pecado, atendemos às exigências e advertências da Bíblia e nos apegamos às suas promessas. Na família, quando esposas se submetem aos seus maridos e estes as lideram e se sacrificam por elas no amor de Cristo. Quando filhos, e as crianças mais uma vez estão envolvidas nisso, quando os filhos honram e obedecem os seus pais. No trabalho, quando somos respeitáveis e humildes diante de nossos superiores. Na igreja, quando somos submissos aos pastores e presbíteros que Deus levantou para governar a sua igreja. Como aconteceu a Cristo, a obediência vai nos custar caro também, porque ela envolve matar o ego. Ela envolve matar o orgulho. Ela envolve perseverança. Em alguns casos, inclusive, sofrer por ser fiel. Mas obedecer não é um fardo para nós, irmãos. É sim um sinal de amor a Cristo e de humildade da nossa parte. E talvez nesse ponto você ainda esteja se perguntando, mas por que Cristo se submeteu a tamanha humilhação? E a resposta pode mudar a sua vida na noite de hoje. Foi para a nossa salvação. O Evangelho narra a história do Deus e Rei eterno que tornou-se um simples servo para redimir o seu povo. O Cristo que é eternamente divino abriu mão da glória celestial. Ele assumiu uma natureza humana finita e dependente, porém sem pecado. Ele sentiu fome, frio, cansaço e dor. E na condição de Deus homem, ele estava apto a ser o salvador dos eleitos de Deus. Como homem, ele pôde oferecer em nosso favor obediência perfeita e nos substituir na cruz quando recebeu a punição pelos nossos pecados. Como Deus, ele pôde suportar a ira infinita na cruz, satisfazer a justiça divina e conquistar salvação e vida eterna ao seu povo. Por causa do nosso pecado, irmãos, você e eu estávamos sob a maldição de Deus. Sobre sua ira, nossa rebeldia e desobediência ao Rei do Universo resultaria em eterna condenação. Mas conforme disse Paulo, quando nós lemos, tanto em Coríntios como em Gálatas, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez maldição no nosso lugar. Ele foi erguido num maldito madeiro sob a maldição e reprovação do justo juiz do universo. E ali, ele foi castigado com toda a severidade por causa dos meus e dos seus pecados. Contudo, sua obediência e sua obra perfeita foram recebidas pelo Pai e nos asseguraram perdão e salvação para sempre. Você deseja ser salvo na noite de hoje? O Cristo que se humilhou, o Cristo do Evangelho, pode reconciliá-lo com Deus. Corra aos braços do servo sofredor. Estamos meditando no tema chamado da humildade cristã. Primeiro ouvimos sobre o dever da humildade. Em segundo, vimos o modelo da humildade, a humilhação de Cristo. Por fim, em último lugar, eu quero que você perceba comigo a esperança da humildade. A exaltação de Cristo, versos 9 a 11. A esperança da humildade. A exaltação de Cristo. Depois de descrever a humilhação do Redentor, o hino chega ao seu clímax com a exaltação do Salvador. Verso de número 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Após cumprir plenamente sua missão, pelo poder do Pai, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele foi assunto aos céus. E ele foi colocado, ou exaltado, à direita de Deus. Ou seja, ele recebeu a posição de maior honra e autoridade do universo. Ele foi exaltado acima de todos os poderes da criação.
e de todos os seres. Como ele fez isso? Ao receber o nome acima de todo nome. O que Paulo pretende dizer com isso, irmãos? Trata-se do nome Senhor. Senhor. Na tradução grega do Antigo Testamento, se chama Septuaginta, quando foram traduzir o nome hebraico divino de Deus, Yahvé, eles traduziram por Kyrios, Senhor. O apóstolo está afirmando aqui que o Pai concedeu ao Filho o nome do Senhor Deus. E com isso, o coroou com a supremacia sobre todas as coisas. Ele é Senhor. E é interessante, pois, naquela época, César, o imperador de Roma, exigia ser reconhecido e venerado como Kyrios, como Senhor. E, ironicamente, Paulo está dizendo, Cristo sim é Kyrios. Ele é o imperador supremo de todo o universo. Ele está exaltado acima de todos os poderes e majestades do mundo conhecido. E com que propósito Deus exaltou e o concedeu este nome glorioso? Vamos encontrar a resposta nos versos finais, versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Qual é o propósito, irmãos, para a exaltação de Cristo? A adoração. A adoração. Aqui o apóstolo está usando a linguagem do profeta Isaías. Capítulo 45, verso 23. Ele profetizou dizendo, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. E o que Paulo está dizendo é, essa profecia é cumprida em Cristo. Naquele dia, irmãos, todos sem exceção se curvarão em reverência ao Rei Jesus. Isso inclui as criaturas celestiais, anjos e demônios. Isso inclui os vivos da terra, tanto crentes como inimigos do Evangelho. Bem como os mortos debaixo da terra, que serão ressuscitados para reconhecer o senhorio de Cristo. Não só isso, todos os povos e tribos da terra, em seus idiomas e dialetos, confessarão abertamente naquele dia que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Kyrios, o soberano, o regente do universo, o Deus encarnado. Ele terá sua majestade e seu poder reconhecidos em todos os idiomas conhecidos e não conhecidos por nós. No final, o Senhor Jesus Cristo receberá toda a adoração da ordem criada. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Que é a razão pela qual Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Esse texto oferece uma esperança poderosa para todo aquele que pretende trilhar o caminho da humildade. Primeira e única lição desse ponto. Guarde no coração, como Cristo e com Ele, os humilhados serão exaltados. Como Cristo e com Ele, os humilhados serão exaltados. Lucas, no seu evangelho, registrou, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Tiago, meu irmão de Jesus, exortou em sua carta dizendo, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O ponto é que ninguém se humilha verdadeiramente diante de Deus sem ser exaltado por Ele. E de fato, irmãos, na maioria das vezes essa exaltação não acontece nessa vida, mas certamente acontecerá na vida por vir. De fato, para este mundo, como eu mencionei a princípio, com valores corrompidos, humildade não vale de nada. Humildade é você, ser humilde é você sair atrás na corrida. Abrir mãos dos seus interesses, cuidar das necessidades dos outros, servir o próximo é perda de tempo, é investir tempo e energia em coisas inúteis. Afinal, você deve pensar em si, cultivar para si e servir só a si mesmo. Às vezes, inclusive nós, crentes, acabamos acreditando nessa mentira. E nos sentimos tentados, ao invés de trilhar a rota da humildade, trilhar a rota da autoexaltação. O conselho do texto para nós na noite de hoje é: não precisamos fazer isso. Porque em breve, ouça bem,
seremos exaltados com Cristo. Não sei se vocês ouviram bem. Em breve seremos exaltados com Cristo. Isso é algo a ser celebrado. Sabe o que é que Paulo diz aos Efésios? É que aqueles que já estão em Cristo já estão assentados com Ele nas regiões celestiais. Mas vai chegar o dia em que o Senhor, cujo nome está acima de todo nome, o Cordeiro que antes esteve morto e humilhado, mas que recebeu poder e autoridade para julgar as nações, o Alfa e o Ômega, o regente do universo, o princípio e o fim, o Redentor dos eleitos de Deus, voltará para destruir seus adversários plenamente e para recompensar e exaltar consigo o seu povo. O nosso status diante dos homens não é tão importante assim, irmãos. No fim de tudo, a questão mais importante não será o quão alto você alçou nesta vida, mas sim o quão baixo você chegou em humildade diante de Deus e diante das pessoas. É isso que vai contar diante do trono do Senhor. Aqueles que alçam lugar no reino dos céus não são os melhores competidores, não são os que passam por cima do outro, mas são os maiores servos. Não viva a vida em prol da exaltação do seu nome, do seu prestígio entre as pessoas. Em Cristo há grandes recompensas aos humildes de coração. Um lugar no reino que nos foi preparado antes da fundação do mundo. Você está ansioso para ver o fim dos orgulhosos e dos altivos? Está cansado em ver o justo e humilde sendo desprezado enquanto o orgulhoso prospera? Pois bem, no retorno do Senhor, irmãos, imagine isso. No retorno do Senhor, até mesmo seus maiores inimigos se dobrarão e reconhecerão sua majestade. Todas as tribos e nações da terra, em dialetos conhecidos e desconhecidos, confessarão: Cristo é Kyrios. Cristo é Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nós, para nossa exaltação e salvação plena, enquanto os outros, para a sua destruição final. Naquele dia, meus irmãos, o humilhado, Cristo, será plenamente exaltado e nós seremos exaltados com Ele. Amém? Amém. O orgulho foi o primeiro pecado, tanto entre os anjos quanto entre os homens. E quando ele é semeado no meio da igreja, o resultado é destruição. O apóstolo Paulo sabia que existiam ambições egoístas e vaidades ameaçando o bem-estar espiritual e a unidade da igreja. Como ele procurou resolver o problema? Como um sábio médico, ele recomendou doses da virtude e da humildade cristã. E nós aprendemos na noite de hoje, irmãos, que o Evangelho produz crentes humildes à semelhança de Jesus Cristo. Não se esqueça do dever da humildade. Não se esqueça do modelo da humildade, a humilhação de Cristo. Bem como não se esqueça da esperança da humildade, a exaltação de Cristo. Amém?